Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao quarto episódio do MaturaCast. Hoje recebo um convidado para lá de especial, conhecido meu há muitos anos. E ele vai contar para a gente aqui algumas histórias da sua vida empreendedora, como que ele chegou a esse profissional que é hoje. Ele vai trazer para a gente aqui histórias da sua infância, o que tornou essa pessoa maravilhosa que ele é. Recebo aqui hoje Marcelo Henrique Hades Amaral, mais conhecido como Marcelinho Dentista. Seja bem-vindo, Marcelinho. Muito obrigado, Tulinho. Muito obrigado pelo convite. Agradecer a toda a equipe que está por trás dessa ideia que vocês tiveram, né, de trazer os profissionais de algumas áreas para poder ter esse bate-papo interessante sobre a vida, né, de uma maneira geral. Muito obrigado pelo convite. Vamos fazer um bate-papo bem descontraído aqui, falando um pouquinho de empreendedorismo, né? Perfeito. E começando por aí, como surgiu essa ideia, né, de empreender na área odontológica, né? Como que surgiu essa ideia de ser dentista? Tem bastante tempo. Você está com quantos anos de formado mesmo? Então, me formei em 2003, me formei em Lavras, tem 20 anos, né? Esse ano eu faço 21 anos de formado. E eu sou filho de um dentista, né? Meu pai, se ele estivesse exercendo a profissão, esse ano ele estaria completando 50 anos de profissão. E uma curiosidade que todo mundo tem, né, de achar que eu tive alguma influência dele para poder me tornar cirurgião dentista, né? E, na verdade, meu pai nunca me incentivou. Meu pai sempre me incentivou a trabalhar com a parte de computadores. Olha. Meu pai, acho que foi uma das primeiras pessoas em Carmópolis a ter computador. Na época, eu lembro que pouquíssimas pessoas tinham. Você vê que meu pai era um visionário, né? Que é um negócio que hoje em dia está em ascensão absurda, né? E eu acabei não me direcionando para essa parte. Eu tive interesse pela odontologia, como eu disse, sem ter influência nenhuma dele. Eu cismei em algum momento que eu queria trabalhar na parte de cirurgias odontológicas. Eu lembro que eu tinha uns 16 anos e pedi para ele para poder assistir alguns procedimentos que ele fazia, que eu achava que aquilo ia surgir um baita interesse da minha parte, né? Na primeira cirurgia que eu fui assistir, eu praticamente passei mal na cirurgia. Eu estava auxiliando ele fazer uma cirurgia de terceiro molar, que é o siso, e aí meu pai sempre muito durão, né? E eu lembro que eu estava segurando um sugador para ele lá. Em determinado momento eu lembro de estar com o olho aberto, mas não estar enxergando absolutamente nada. Eu falei, gente, se eu passar mal aqui, meu pai vai ficar bravo demais. Vai ficar bravo demais comigo. Mas aí acabei insistindo nessa ideia e, assim, foi uma coisa bem tranquila mesmo. Foi um caminho tranquilo que eu mesmo acabei decidindo escolher. Por opção própria mesmo. Por opção própria, é. Umas ideias que ventilavam na minha cabeça era fisioterapia e uma coisa que me chamava atenção também era a questão de arquitetura. Mas acabei enveredando para o lado da odontologia e hoje em dia acho que foi uma boa escolha. Tipo, é uma profissão que eu me realizo completamente. Assim como todas as outras profissões têm as suas dificuldades, é lógico que a minha tem também, né? Eu falo que há 20 anos atrás, as coisas eram feitas de uma forma, do meu ponto de vista, muito mais amadora do que é hoje em dia, né? Hoje em dia, a gente precisa cada vez profissionalizar mais. Hoje em dia existem outras preocupações, não só com atendimento odontológico, né? Mas com a preparação de um ambiente para poder receber os pacientes. A gente preocupa com a parte de construção, para ver se a clínica está bem construída, se ela atende bem. Então, assim, hoje em dia a preocupação era muito maior do que era há uns anos atrás, né? Eu, quando me formei, Eu lembro que eu dizia para mim mesmo que eu nunca iria voltar para Carmópolis, né? Eu lembro de falar isso em Lavras e em alto bom som. Eu falo que a gente vive se dando mal, né? Nunca Ou diga se dando nunca. bem, né? Nunca diga nunca. Mas aqui era um dos lugares que eu nunca imaginei. Eu lembro num determinado momento, durante a faculdade ainda, quando eu estava finalizando a faculdade, eu penso comigo que essa foi uma questão divisora de águas mesmo. Eu lembro que eu recebi um convite de um professor meu, que é o Dr. Fábio Abreu Alves. Hoje em dia ele trabalha em São Paulo. Na época ele era professor nosso e ele me fez um convite. Na época, quando eu estava terminando a graduação, ele me convidou para poder trabalhar com ele em São Paulo. Ele me ofereceu de morar com ele no apartamento dele. Ele tinha sido convidado para poder trabalhar no Hospital do Câncer.
ele me convidou para poder fazer parte de uma equipe dele. A ideia é que ele queria que eu trabalhasse na parte de prótese bucomaxilofacial. Como era um hospital de referência do câncer em São Paulo, né? Tipo assim, os pacientes sequelados pelas cirurgias, eles são reabilitados com essas próteses, né? Que geralmente é um dentista, um protético que trabalham para poder fazer essas reconstruções faciais. Então eu lembro que eu tinha muita vontade de ter meu próprio dinheiro, queria cada vez menos depender dos meus pais, né? E acabei dizendo não para ele. Eu acho que essa foi uma grande decisão. A primeira grande decisão da minha vida foi ter tomado a decisão de vir para Belo Horizonte, que foi o meu primeiro lugar onde eu comecei a trabalhar primeiro. Então eu falo que lá eu acho que foi onde a minha vida começou a dividir. E assim, eu tenho isso com toda tranquilidade de saber que foi um caminho legal que eu decidi também, e sou muito feliz hoje em dia de ter tomado essa decisão, né? Tem gente que fica sofrendo com coisas do passado, mas assim, para mim foi tudo bem, mas acho que teria sido um caminho interessante também. Provavelmente eu ia ser uma pessoa que ia frequentar pouco Carmópolis, né? Porque toda vez que você toma essa decisão, você acaba distanciando muito da sua cidade natal, né? E eu gostava muito daqui, da região, né? E eu achava que a vida ia dar tudo certo em Belo Horizonte. Eu achava que a minha vida ia ser lá. E no momento de tomar essa decisão, o que impactou você? O que fez você falar, poxa, não vou, justamente pelo motivo de ter um propósito de ficar em BH, de construir uma carreira ali? E depois, uma segunda pergunta, por que você voltou para Carmópolis? Então, na verdade, a ideia de ir para Belo Horizonte, como eu te disse, eu não queria depender dos meus pais. Era uma das coisas que eu não gostaria que fosse uma coisa rotineira. Eu lembro que eu me formei no dia 19 de dezembro, e no dia 6 de dezembro, antes de eu colar grau, eu comecei a trabalhar como cirurgião dentista em Belo Horizonte. Na verdade, até de forma inadequada, né? No momento não existia essa cobrança grande, eu fui na veia mesmo, porque eu estava com vontade de trabalhar. Eu recebi o convite, essa proposta de emprego, e eu, assim, receoso de não ter onde trabalhar, aquela coisa de recém-formado, né? Aquela coisa desesperada que a gente fica louco para poder começar a trabalhar, medo de não receber uma proposta de emprego. Eu comecei a trabalhar, então, antes de eu me formar. Eu lembro que na época foi muito difícil, que eu tive um acidente de moto no mesmo ano que eu me formei. Então, eu fiquei 1 ano sem andar. Então, eu cheguei em Belo Horizonte sozinho, né? Eu comecei a morar no apartamento da minha avó lá, e eu ia trabalhar de muleta, no meio do centro de Belo Horizonte, acordava todo empolgado para ir, e as coisas começaram a dar certo. Na época eu atendia numa clínica no centro de Belo Horizonte, na Rua Caetés. Sou muito grato de ter começado lá, foi um lugar que foi o primeiro lugar que abriu as portas para eu poder começar a trabalhar. Lembro de ser uma pessoa de tomar muita decisão, assim, eu quero trabalhar, quero fazer as coisas. Durante a faculdade, eu fiz um curso à parte de cirurgia. Então, uma das coisas que eu fazia fora dos atendimentos na clínica, eu prestava uma assistência cirúrgica para alguns consultórios da região. Assim, em determinado momento da minha vida em Belo Horizonte, eu cheguei a trabalhar em 12 lugares. Entre lugares em Belo Horizonte, entre Desterro de Entre Rios, Entre Rios de Minas, Carmópolis. Passatempo, acabei trabalhando um pouco mais depois que eu voltei para cá, né? E tive muitos negócios em Belo Horizonte, negócios de insucesso, tive clínicas que deram errado, tive sociedade que deu certo, tive sociedade que deu errado. Então, assim, eu falo que a vida foi dando cada paulada que a gente vai, né? A gente acaba aqui aprendendo as coisas darem certo. Amarra, né? E a última situação muito desagradável que teve em Belo Horizonte foi uma vez que a gente teve um prejuízo muito grande, que envolvia um dos funcionários da nossa clínica lá, e a gente teve esse prejuízo enorme. Eu comecei a fazer conta na minha cabeça, sentei com o meu sócio na época lá, a gente acabou mudando um pouco o perfil do nosso negócio, a gente acabou diminuindo um pouco a empresa, transferimos o nosso lugar de atendimento, e nesse momento que a gente fez essa mudança, eu já estava bem inclinado a voltar para Carmópolis. Eu sempre fiz atendimentos aqui, né? Eu trabalhava aqui dia de domingo, dia de sábado, eram os dias que o meu pai cedia o consultório dele para mim. Então, assim, a ideia surgiu por causa de insucesso no negócio mesmo. Então, assim, foram 10 anos de tentativa e erro,
né? Como eu te disse, a gente, como eu te disse, nada, eu não falei nada disso ainda. A gente, como cirurgião dentista, a gente sai muito despreparado para a parte de gestão, né? É uma coisa que vem com o tempo, vem com a demanda que a gente começa a ter, vem com as dificuldades. Então, assim, a gente sai completamente despreparado, pelo menos na minha época a gente saiu completamente despreparado para essa vida real, né? E a gente cai num mercado que hoje em dia está cada dia mais absurdo, né? Então, assim... Com mais cobrança, com mais concorrência. Em todos os sentidos, né? Tipo, mediatismo. Exatamente. O mediatismo está de uma forma geral, né? Mediatismo, eu falo que é uma coisa que acontece, assim, constantemente a todo minuto, né? De todos os pontos de vista, desde o recém-formado, né, até o paciente. Essa questão da gente ter hoje muita facilidade de ser encontrado de alguma maneira, né? Acaba disponibilizando o telefone o tempo todo, as pessoas acham que você precisa estar sempre presente, sempre, né, precisando e podendo resolver todas as questões, e a gente tem uma vida por trás do trabalho, né? Com certeza. Então, assim, cada um tem um propósito diferente de vida, né? E cada um segue o seu destino, mas assim, a gente precisa tentar se reservar um pouco para poder ter uma vida de qualidade, né? Com certeza. E, por falar em vida de qualidade, como que você concilia a vida de empreendedor, Marcelo, empreendedor, dentista, que tem que cuidar de um negócio, que tem que fazer um negócio crescer, que tem que tem uma cobrança em cima, porque você tem um nome é Zelar, e então quando você constrói o nome, não é você só construir, você tem que manter ele também. E como que você concilia trabalho, casa, família? Você tem um hobby que a gente já conversou várias vezes, né? Esse hobby seu aí, andar de bicicleta, de onde surgiu essa paixão? Então, essa questão de conciliar as coisas é sempre muito difícil, né? Eu falo que nunca dá para você ser 100% em tudo. Isso é uma coisa completamente fora da realidade de qualquer pessoa, né? Não dá para você ser perfeito em casa, perfeito no trabalho, perfeito para poder cozinhar, perfeito para poder encontrar com os amigos. Sempre vai ficar faltando alguma coisa. Então, em algum momento, você precisa tomar algumas decisões para poder suprir determinadas demandas. E isso é interessante que seja mudado com o tempo, né? No momento você dá mais atenção para o trabalho, daí a pouco você dá um pouco de atenção para a sua vida social, daí a pouco você dá um pouco de atenção para a sua família. Não dá para ser 100% no tempo todo. Eu não acredito muito nisso, sabe? Que você seja perfeito em tudo. E isso, muitas vezes, gera uma baita frustração, porque você acha que você tem que ser impecável em todos os assuntos, né? Então, assim, isso é uma coisa que eu acredito que causa muito mal-estar nas pessoas, que gera mais ainda uma ansiedade, né? Essa frustração é uma coisa que a gente tem convivido hoje em dia de forma absurda, né? Então, a questão da bike, né, é uma coisa que eu já pedalei muito. Hoje em dia eu não pedalo praticamente nada, porque é uma coisa que eu acabei deixando um pouco de lado nessa fase que eu tenho agora, né? Eu sou pai de 2 crianças maravilhosas, um de 2 anos e de 4 anos, que, assim, é a melhor coisa que já aconteceu na minha vida. Então, hoje em dia, existe uma dedicação muito grande para eles e uma dedicação muito grande para o trabalho. Então, a minha vida social ficou um pouco de lado nesse momento, né? Começou com a questão dos filhos, foi potencializada pela questão da pandemia, e agora a gente está vivendo uma fase da infância deles, que a gente acaba tendo mais tempo para poder ficar próximo deles no final de semana. Então, a vida social acaba sumindo um pouco nesse meio, né? Então, neste momento, eu não consigo dar muito pouco da minha vida social para os meus amigos, por exemplo. Então, é uma coisa que, nesse momento, está em falta. Daqui a pouco, quando as crianças crescerem, acredito que vai ser um pouco diferente, né? As crianças começam a ter outros interesses e está tudo bem, né? A gente precisa aceitar esses ciclos que vão mudando. Então, assim, nesse momento, por exemplo, uma das coisas que eu sou apaixonado, que é a bike, está ficando bastante de lado, né? E está tudo bem. A gente precisa aceitar que isso é um momento da minha vida, né? É um momento. Espero que volte. Então, em breve, vou estar nos pedais de novo. A gente estava conversando que, assim, essa questão do mediatismo, a gente, quando começa a empreender, acaba que você quer as coisas tudo muito rápido, né? Muito ali a todo momento. Enfim, e chegou um momento na sua vida, né, que você, e a gente estava falando também aqui de decisão, você teve que tomar uma decisão de sair de perto dos seus pais, né? Você trabalhava, bem dizer, na casa dos seus pais, né? Exatamente. E como foi para você tomar essa decisão?
Rapaz, essa decisão foi uma decisão que ela foi acontecendo com o tempo, né? Essa ideia surgiu quando eu mudei definitivamente para Carmópolis, né? Como eu disse, eu comecei a trabalhar nos finais de semana no consultório do meu pai, atendia todo sábado e domingo, aí comecei todos os sábados do mês, todos os domingos do mês, e aí meu pai começou a me ceder uma segunda-feira por mês, daí ele começou a me ceder 2, 3, 4 segundas-feiras todo mês, com os finais de semana. E a minha demanda foi aumentando, e aí eu falei, poxa, eu vou ter que tomar uma decisão, né? Aí a decisão que eu tive na época, tinha um espaço sobrando lá no consultório do meu pai, acabei implementando um novo consultório odontológico. Então, na época, era 2 consultórios de atendimento, que era o dele, acabei colocando um cantinho lá, coloquei um consultório para mim também. Tudo bem. À medida que o tempo foi passando, eu fui começando a ter ideia de montar um negócio, né, para a gente, para a família. Até então, a ideia era ter um negócio familiar. Né? O meu pai como dentista, eu como dentista também, a minha irmã estava formando na época, e o meu pai nunca foi muito afim dessa ideia de montar uma clínica. Meu pai sempre me incentivou muito, mas ele sempre se mostrava pronto para ajudar em determinadas coisas, de incentivo mesmo, sabe? Mas meu pai nunca foi de tomar a frente, eu quero fazer uma clínica, vamos tomar a frente. A ideia era transformar a casa do meu pai, que era grande, uma parte dela eu tinha vontade de fazer uma clínica, né? E aí eu nunca tive muito incentivo de todo mundo de tomar atitude mesmo, de decisão. Então vamos tirar esse plano da cabeça e colocar em prática. Era sempre eu que precisava resolver as coisas. O tempo foi passando, isso não foi acontecendo, as mudanças foram acontecendo na minha vida, eu fui sentindo a necessidade de ter um espaço maior para poder trabalhar, a idade vai chegando, a gente vai sentindo que o poder nosso de trabalho, no meu caso como cirurgião dentista, ele vai diminuindo, né? Tipo, você vai ficando mais cansado. E a gente precisa aceitar que o tempo vai chegando e você precisa achar uma forma de compensar aquilo, né? Então a ideia que eu tive foi de montar a clínica. Foi uma decisão difícil de ser tomada quando eu passei a pensá-la de uma forma individualizada. Quando eu falei assim, eu tomei a decisão com meus pais, e acabou coincidindo com um momento difícil na vida da minha família. Foi uma baita coincidência, mas essa decisão já tinha sido tomada e a minha vida precisava prosseguir, né? E aí tive a ideia de alugar um espaço para poder montar a minha própria clínica. E a ideia é que eu tivesse dentistas trabalhando junto comigo, para a gente poder formar uma equipe, né? E as coisas foram dando certo. Também, mais uma vez, citando a ocasião da pandemia, as coisas aconteceram mais ou menos naquela época, um pouco mais para trás, que a decisão foi tomada, mas tudo começou mais ou menos naquela época lá. E hoje em dia eu falo que foi uma decisão muito acertada, assim, a gente ter o próprio espaço para poder gerenciar, tem uma facilidade muito grande, né? Eu sempre pensei que os negócios em família sempre têm uma dificuldade muito grande de se manterem, né? Tipo, de uma certa forma, é uma sociedade que ela transpassa um pouco o respeito, né? Vira um vínculo afetivo, né? Às vezes uma coisa que precisa ser discutida de cunho profissional vira uma desavença afetiva em casa. Então, assim, isso é o que eu penso de uma forma geral, né? Então, assim, eu acho que a decisão minha foi acertada em ter mudado, né? Saído da minha zona de conforto, que era uma zona de conforto que eu tinha, né? Eu tinha toda uma estrutura, né? Eu podia continuar lá de uma certa maneira, mas envolviam as outras questões que me exigia que eu saísse de lá. Foi uma decisão boa, né? A gente sempre fica triste com as decisões que envolvem questão de família, mas deu tudo certo. Tá dando tudo certo, né? E se algum dia precisar de voltar, a gente volta também. Com certeza. Eu falo que tem muita gente... Né? Tem muita gente que acha que as decisões que a gente toma são para sempre, né? E, na verdade, você sempre pode voltar atrás. E a gente precisa se permitir errar algumas vezes, né? Recuar um pouco. Às vezes a gente dá um passo maior que a perna, às vezes a gente exagera um pouco. E saber que a gente tem um lar acolhedor para poder receber a gente é uma coisa muito boa, né? Com certeza. Você estava falando aí de sociedade, de família. A minha irmã é minha sócia. Sim. Ela tem uma participação no escritório. E é interessante isso, porque eu sempre deixei muito claro para ela que a gente tem que separar o profissional do pessoal.
Infelizmente, a gente não consegue separar tudo, mas hoje eu tenho uma relação com a minha irmã que é assim, ó, a gente tem um propósito que é fazer o negócio crescer e fazer o negócio decolar. Isso nós vamos fazer juntos e vamos quebrar a pau quantas vezes for preciso. Exatamente. E quebramos. Isso é importante, É importante. Né? Colocar os pingos nos is é uma coisa importante. Porque o que eu vejo muito que as sociedades, o erro que eles cometem é não vou falar agora. Não, deixa para depois eu falo. E procrastina. Você fica fazendo mal para sua família, que você descarrega aquilo ali na sua esposa, nos seus filhos, no seu redor ali, nos seus amigos, e você não tem capacidade de chegar e falar, não está certo, não concordo e não vamos fazer assim. Ou vamos fazer assim e ponto final, e quero escutar a sua opinião também. E o mais interessante da sociedade, que eu acho que é isso, é ser ali honesto e transparente. Sim, eu acho legal essa questão da sociedade quando as pessoas que estão envolvidas nela têm uma maturidade suficiente para poder saber dividir esses assuntos, né? E determinar um caminho que querem seguir e fazer a empresa decolar, por exemplo. É uma coisa louvável, né? Que é coisa melhor do que você ter do seu lado uma pessoa da sua família de confiança? Eu acredito que seja a melhor coisa do mundo. Com certeza. Eu, hoje em dia, tenho na minha equipe lá a minha irmã, que é a Rafaela, que trabalha junto comigo, que, assim, eu confio nela 100%. Tudo que eu passo para ela lá dentro da clínica é uma pessoa que eu tenho total confiança. Então, assim, ela, apesar de ela não ser minha sócia, é uma pessoa que eu vejo como espelho. Um parceiro, assim, né? É uma parceira nota 1000 que eu tenho do meu lado. E, além de tudo, ainda tem a Ana, né? Sim, com certeza. A Ana Maria está lá juntando forças junto comigo, né? A Ana Maria... na época que ela resolveu mudar um pouco a vida dela, a Ana Maria era funcionária pública, né? Ela trabalhou em Betim durante um tempo e tudo, a gente acabou mudando um pouco o nosso esquema de vida, voltando aqui para Carmópolis. E aí, em algum momento da vida, eu falei, Ana, quem sabe você começa a trabalhar com essa parte de estética muito antes desse boom aí que teve ultimamente, né? A princípio, ela não gostou muito da ideia e depois ela começou a achar interessante. E junto com essa ideia minha de mudar de negócio, de mudar de local de trabalho, surgiu a ideia da gente unir forças também, né? Então, a Ana Maria veio com a parte da estética para a clínica, complementando 100% a clínica. A Ana Maria, hoje, para mim, é uma referência nota 1000 com relação a procedimentos. Assim, eu acho uma pessoa completamente ponderada para poder fazer tudo. Ponderada. É uma pessoa que eu confio, assim, 100%. E hoje em dia, infelizmente, as coisas estão muito banalizadas, né, Tulinho? Falando de negócios, às vezes as pessoas acabam empurrando procedimentos, visando mesmo só a questão de lucro, né? Que é uma coisa que eu vejo com muita tristeza na minha área, né? Tipo assim, forçando tratamentos que não têm necessidade de serem feitos, né? Só para poder angariar um valor financeiro no seu negócio. Então, assim, eu falo que, falando no meu negócio mesmo, a odontologia acaba misturando um pouco do amor que eu tenho pela profissão com a parte da gestão. Né? Então, assim, e tem gente misturando muito as coisas, né? A odontologia é um bom negócio hoje em dia. Tipo assim, se você for fazer um levantamento de negócios interessantes para serem montados, a odontologia está no meio delas. Não, eu tenho amigo que é formado em engenharia e tem consultório tem odontologia. Exatamente. Isso é uma coisa super comum. Então, acaba que a pessoa, ela entra de um ponto de vista bastante empresarial no negócio, né? Acaba contratando uma mão de obra, que eu vou criar inimigos aqui, mas é uma mão de obra barata, dentista, né? Tipo, infelizmente se a gente for colocar tudo no papel... Dentista hoje é uma coisa de mão de obra barata, infelizmente. Mas isso se dá por quê? Porque você acha que chegou uma leva de profissionais no mercado que está prejudicando o mercado em si por ter esse acesso mais fácil? Então, eu acho que o acesso mais fácil à odontologia, eu acho uma coisa importante de acontecer, né? O problema é que eu acho que muitos profissionais se formando, né, de uma forma, do meu ponto de vista, com uma formação muito ruim, isso é do meu ponto de vista, né? Muitas faculdades abriram de forma completamente desenfreada, né? Muitas vagas de faculdade para poder formar cirurgiões dentistas que saem, do meu ponto de vista, sem capacidade, inflacionando o mercado de mão de obra odontológica e que ficou baixo. Hoje em dia, para você ter uma ideia, é uma coisa que muita gente desconhece, mas tem dentista que recebe diária de R$80 de trabalho, com jornadas de trabalho absurdas. Se alguém não quiser confiar em mim, pode sair pesquisando aí que você encontra toda hora. Então, assim,
valores do meu ponto de vista baixíssimo, né? Para um curso que tem uma formação de valor muito alto, né? Tem um gasto com materiais assim absurdos. E hoje em dia, o que acontece? O profissional acaba se formando, ele acaba não tendo condições de montar o seu próprio negócio, que é uma coisa super comum, e acaba caindo na mão de, algumas vezes, de empresários na área de odontologia que vão usar dessa mão de obra barata para poder vender tratamento odontológico, custe o que custar. Então, assim, virou um negócio promissor, mas que, do meu ponto de vista, eu tenho um grande amigo em Belo Horizonte, que é o Felipe, que ele formou comigo. Eu adoro o Felipe. Felipe é meu irmão. E a gente tem uma visão de negócio muito parecida, assim. A gente fala que a gente ama muito a odontologia e que a gente não aceita muitas coisas que são propostas hoje em dia, né? Então, tipo assim, a gente enxerga com paixão mesmo a odontologia. Quando você deixa a paixão de lado e deixa funcionar só a parte do negócio, eu acho que vira um negócio que, do meu ponto de vista, não me agrada. Né? Acaba passando, de uma certa maneira, as pessoas para trás e é um negócio que não entra na minha cabeça. Sabe? Então, assim, eu acho que tem que existir um equilíbrio da parte empresarial com o dentista, dono do negócio. Mas quando o dono do negócio não é dentista, a gente passa a ter menos controle sobre isso, do meu ponto de vista. Com certeza. Sensacional. Que você trouxe. Isso é uma baita verdade, viu? E é muito triste ver, tipo assim, pacientes que né, acabam tendo um gasto enorme para poder fazer um tratamento odontológico que ele imagina ser de qualidade, né? E tem uma frustração muito grande depois. Vira retrabalho, o paciente perde dinheiro, o paciente perde tempo, o paciente sente dor. Né? Então, assim, é muita coisa por trás da odontologia que muita gente não fala, né? Por causa das grandes empresas mesmo, né? A pandemia trouxe muita coisa ruim para a gente. Eu acho que mais coisas ruins do que boas. Trouxe principalmente o avanço da tecnologia, né? A tecnologia avançou em 2 anos, o que ela teria que avançar, iria avançar 10 anos, por exemplo. Concordo. E com isso, na sua área, a gente conhece pessoas que deixou de fazer um curso que era presencial e hoje o curso é online. Isso dificulta muito, né, no processo ali de aprendizado, porque a odontologia, a medicina, são profissões que você precisa pôr mão na massa. Estou correto? Sem dúvida, tá correto. Teve um movimento há pouco tempo de faculdades querendo abrir o curso odontologia online, que eu fiquei por entender. Eu falei, gente, essa notícia deve ser falsa. Aí comecei a pesquisar e o negócio era verdade mesmo, eles estavam evoluindo com essa ideia. Graças a Deus foi barrado e o curso online de odontologia passou a não acontecer. Então, assim, eu concordo 100% com você. Tem alguns cursos, gente, que não dá para ser online, né? Tipo, eu acho que as coisas, de uma certa maneira, ficaram tão banalizadas, né? Tipo assim, tudo ficou tão superficial, o conhecimento ficou tão superficial. Hoje em dia, você vê meia dúzia de palavras de pessoas que são influentes na rede social, toma aquilo como verdade, e pessoas que são gabaritadas para poder exercer a profissão acabam ficando para trás. Eu e a Ana Maria tivemos uma questão com o nosso filho mais novo, que a gente precisou procurar um profissional, um médico pediátrico focado na parte de estômago. E a surpresa que a gente teve uma baita de uma indicação boa, de uma pessoa super gabaritada para nos ajudar mesmo, pessoa com doutorado, pós-doutorado, enfim, uma pessoa altamente qualificada. E uma das primeiras coisas que a gente fez foi tentar pesquisar o nome da pessoa no Instagram, e a gente não encontrou. Então, essa foi uma frustração. É engraçado, né? Hoje em dia, o Instagram virou uma referência de qualidade. E, gente, eu acho que o negócio é bem mais embaixo, sabe? Tipo assim, quando a gente pega para valer mesmo, lógico que o Instagram é uma baita ferramenta de vendas, é uma coisa que funciona, as redes sociais é uma coisa que está presente na nossa vida e a gente precisa usar de forma sensata. A nosso favor, né? Exatamente. E aí a Ana Maria levou o nosso filho nesse médico lá, chegou lá, era um consultório que não era cheio de pompas, igual é uma coisa comum da gente ver hoje em dia, né? Não era um consultório todo preparado para... Eu falo que hoje em dia é preparado para poder enganar as pessoas mesmo, porque hoje em dia a gente acaba indo no que a gente vê de bonito, né? A gente compra a primeira beleza e depois a gente vai ver se aquilo tem qualidade mesmo. E a consulta foi maravilhosa, o médico era extraordinário e ele não tinha nada dessas pompas que a gente
acha que precisa hoje em dia, né? Então, assim, hoje em dia, a questão que eu disse lá com relação à formatura, a pessoa forma, ela não tem recurso para poder montar o consultório dela, acaba entrando num quadro de frustração muito grande, ela começa a trabalhar no primeiro, no segundo ano, vê que o resultado não veio, vê que a vida não é como a gente vê nas redes sociais, né? E ela acaba ficando desmotivada para poder levar a vida para frente profissional e fica tentando mudar alguma coisa, né? Mudar o rumo de vida, mudar um negócio, mudar um emprego, mudar a profissão. Então, isso é uma coisa muito comum. Então, rede social é uma coisa que a gente tem que ver com muito cuidado e muito carinho, né? Com certeza. O Marcelo, empreendedor, me traz aqui uma grande dificuldade que você teve. Qual foi sua maior dificuldade, na verdade? Assim, quando você começou a empreender mesmo, falou, poxa, isso aqui eu vou, né, ter dificuldade com isso. E você inovou bem, né? Trouxe ali para o mercado uma mudança, impactou o mercado, porque você agregou outros produtos ao seu negócio e faz total diferença, porque você é um profissional liberal e que você precisa pensar no futuro. Sim. Como que vai ser o seu futuro? Eu vou viver de quê? Como? Então, sim, aquilo ali é uma fonte de renda para você futuramente, agregando outros serviços, né, outros produtos e até mesmo dentro da odontologia. Mas como foi para você ali, a hora que você começou a empreender, que você falou, poxa, isso aqui não é complicado? Eu acho que é complicado até agora. É a questão da descentralização em cima de mim enquanto dentista, né? Tipo, eu não consigo fazer isso com tanta autoridade, né? Eu acho que falta muito em mim ainda para conseguir chegar num ponto que eu desejaria chegar. Hoje em dia, e eu preciso agradecer muito isso, as pessoas acabam chegando na clínica e procurando por mim. É uma coisa que eu fico muito feliz, eu fico completamente realizado, é uma coisa que me deixa realizado profissionalmente, saber que as pessoas vão lá na clínica procurar por mim, né? Então, assim, essa, do meu ponto de vista, é a grande dificuldade, a questão da descentralização, que eu preciso, né, delegar as funções melhores para outros colegas, outros profissionais parceiros que trabalham junto comigo. Aprender a falar não. Isso, porque a Integrata precisa ser a Integrata, não exatamente. O Marcelinho dentista. Inclusive, uma das ideias de não usar o meu nome na clínica foi justamente para começar essa descentralização, né? A ideia é que no futuro, ou até no presente mesmo, as pessoas procurem a clínica por um serviço na área de odontologia, estética facial, essas coisas todas. Então, essa é a minha vontade no futuro, sabe? Outra coisa bastante difícil também é a questão da gestão mesmo, né? Que é uma das coisas que a gente acaba contando com a Matura Contabilidades para nos auxiliar, nos direcionar, para a gente poder usar melhor os recursos, deixar de pagar algumas coisas que às vezes são desnecessárias, né? Questão de gerenciar melhor o negócio mesmo. Eu falo que hoje em dia a gente tem que procurar ser frugal. Você sabe o que é ser frugal? Não, nunca escutei essa palavra. Ser frugal é você saber usar tudo com sabedoria. Tempo, dinheiro, espaço. Olha só, legal. E eu falo que hoje em dia a gente tem que pensar em várias coisas. Uma coisa interessante, talvez fugindo um pouco do assunto, eu vejo muita gente, por exemplo, falando que quer construir uma casa enorme, maravilhosa. Tá? É uma coisa que eu vejo com muita frequência, né? E assim, na época que os meus pais construíram a casa deles, antigamente era uma casa grande, né? Tipo, hoje em dia, nos parâmetros que a gente tem hoje em dia, é uma casa pequena. Mas é uma casa muito grande. E, gente, hoje em dia, essa questão da gestão de tempo, você não encontra uma pessoa para te ajudar a organizar a casa. Se você tiver um problema com encanamento, você não acha alguém para ajudar. Eu falo que hoje em dia os serviços básicos, eles estão muito carentes em todos os lugares que a gente vai, né? Então, assim, montar grandes estruturas pensando no futuro não é uma coisa sábia. Então, assim, você não está sendo frugal. Legal. Você não está usando com sabedoria o que você tem disponível, né? Tipo, qual que geralmente é o que acontece? A pessoa começa a ter uma vida melhor, começa a ganhar um pouco mais, fala, nossa, eu vou construir a casa dos meus sonhos. Daí a pouco o negócio vira um elefante branco, né? A gente vê muito isso, tipo, na região da Pampulha, em Belo Horizonte, né? Grandes construções absurdas lá, totalmente abandonadas, porque não é uma coisa funcional. Eu estava lá esse final de semana, eu estava pensando nisso. Não é uma coisa funcional. Não. O ano passado a gente alugou uma casa, a gente alugou um sítio para poder passar o carnaval até, tá fazendo um ano.
E a casa era muito grande, né? Uma casa gigantesca. Aí, num determinado momento, lá no café da manhã, rapaz, quando a gente sentou a mesa era uma mesa de 5 metros de comprimento. Rapaz. Eu medi a mesa, 5 metros de comprimento. A gente sentou na mesa para tomar café e aí a manteiga ficou para trás na cozinha. Rapaz, era uma distância tão grande pra você buscar a manteiga que você acaba desistindo do negócio, sabe? Tinha uma varanda em volta da casa, gigante. Você viu tanto que isso é despendido, assim... Subutilizado. Completamente subutilizado. É uma coisa que vai ficar lá para nada. Então, assim, você gastou seu recurso financeiro, né? Tudo bem que a pessoa pode ser muito bem de vida e que aquilo não faça diferença, tá tudo bem. Mas, cara, você saber usar seu dinheiro hoje com sabedoria, eu acho que é uma das coisas que as pessoas precisam aprender a fazer. Com certeza. Hoje em dia eu vejo, por exemplo, a questão do negócio, né? A pessoa, vamos alavancar nossas vendas, vamos brilhar, vamos batalhar, vamos fazer a nossa empresa crescer e tal. Mas as pessoas têm feito as coisas, do meu ponto de vista, sem propósito. Porque a pessoa só quer trabalhar. E tipo assim, cara, qual que é o seu propósito? Você quer ser melhor por quê? Você quer ser melhor em quê? E às vezes a frustração vem disso, porque você fica demandando tanta energia para poder fazer uma coisa que às vezes você não vai ter o retorno daquilo. Então isso vem uma decepção de vida depois, tão grande, que aí você fala, gente, para que eu fiz isso? Tipo assim, você precisa nortear muito o seu negócio hoje em dia. Então as pessoas estão perdendo um pouco o foco. Por exemplo, por que eu quero que a minha empresa cresça muito? Por que eu, Marcelo, quero? Cara, sabe o que eu quero? Eu quero talvez trabalhar um pouco menos. O meu propósito de vida daqui a um tempo é trabalhar um pouco menos. Quero ficar mais em casa, quero ter mais tempo para poder fazer minhas coisas, porque tipo, eu não quero ser multimilionário para nada. Para que eu vou fazer com aquele dinheiro? Tipo assim, para eu satisfazer meu ego, tipo, as pessoas precisam saber qual que é o propósito dela, né? Qual que é o seu propósito de vida? Para você poder não se frustrar depois, né? Então, assim, tem um podcast que eu sigo, depois eu vou até te indicar, ele é fantástico. Chama Reserva de Dopamina. Tipo assim, qual que é o seu suco? O que te motiva a correr atrás dessas coisas? Por que você acorda cedo? Por que você vai na academia? Essa vai ser a pergunta para você. Por que, Tulinho, que você vai para a academia todo dia? Qual que é o seu propósito de ir para a academia? Que é interessante a gente pensar. Que a pessoa vai, ela não sabe por quê. Aí as coisas perdem o propósito. Com sabe? certeza. Tipo assim, O Joel J fala isso. Em primeiro lugar, é o quê? É saúde, família, trabalho. E aí eu vou para academia porque eu preciso cuidar da minha saúde, porque eu preciso estar bem para poder trabalhar. Sim, concordo. Mas tem gente que vai para academia porque... Quer ficar mais bonito. É bonito ser feio. Eu acho uma coisa interessante. Eu vou para academia principalmente para eu poder me manter vivo. Eu quero ficar independente o máximo de tempo que eu conseguir. Eu falo que a ideia de ir para academia é ter músculo, igual a gente tem visto hoje em dia com mais afinco, né? Eu quero ter músculo para poder, se eu adoecer, eu ter condições de sobreviver um pouco mais. Quero poder ir no banheiro sozinho o máximo de tempo possível. Então, assim, eu vou para academia por causa disso. Tem uma pesquisa que fala que... Você tem que ser focado para isso. Então, assim, qual que é a sua motivação? O que te leva a ir para academia? Cara, eu tenho que ir para academia porque eu quero envelhecer bem. Quero envelhecer em pé, quero andar, quero carregar meus netos, quero que a vida seja tranquila comigo nesse sentido. É claro que a vida pode te dar umas baitas rasteiras à medida que o tempo passa, né? A gente não tem como definir essas coisas, infelizmente. Mas o que você puder controlar, o que você puder fazer, o que puder te motivar para acordar mais cedo, para poder ser uma pessoa melhor, para fazer uma vida melhor, para poder proporcionar o melhor para as pessoas, você tem que fazer. Mas o que eu vejo é as pessoas fazendo as coisas sem propósito. Aleatoriamente. E às vezes tipo, eu quero ter uma clínica melhor do que o meu colega. Para quê, cara? Qual que é o seu motivo? O que você quer com isso? Você quer passar alguém para trás? Você quer... ser melhor do que alguém? Você quer vender um monte de tratamento que a pessoa não precisa para satisfazer o seu ego, para comprar um carrão, para fazer grandes coisas? Quais coisas você quer fazer? Sabe? Você quer passar as pessoas para trás? Eu falo que a gente que mora no interior, a gente tem uma questão muito importante que você acaba vendo o paciente o dia todo, né? Eu saio na rua e vejo meus pacientes o tempo todo. Então, assim, saber que eu pude fazer o meu melhor pelo paciente em algum momento é uma coisa que me satisfaz muito. Tipo assim, as coisas podem dar errado, as coisas podem falhar? Sim. Eu falo que o tempo ele é implacável. O tempo ele faz coisas que a gente não imagina. Dou vários exemplos lá na clínica.
Você, por exemplo, você compra uma casa linda, maravilhosa. Se você deixar aquela casa linda, maravilhosa, fechada durante um ano, meu amigo, você chega lá, praticamente você tem que fazer uma reforma na casa. Porque o tempo ele é implacável. O tempo acaba com tudo. Você compra um carro lindo, maravilhoso, o tempo vai acabar com ele. Se você deixar ele na garagem, ou se você usar o tempo, ele vai gastar. Então, assim, a gente precisa saber como é que a gente vai gastar o nosso tempo para a gente poder viver bem. O nosso bem mais precioso. Né? Exatamente. E passa rápido, né? E cada dia que a gente vê, passa mais rápido. E a gente está empreendendo, você fica ali na sua empresa 12, 14 horas por dia e chega segunda-feira, quando você já vê, já é quinta-feira, já está no final da semana e você não acompanha o crescimento dos filhos, vai virando aquela bola de neve, chega final de semana a questão da tecnologia, que a gente falou que a todo tempo as pessoas estão te cobrando, o acesso até você é mais rápido, mais fácil. Tudo imediato, Tudo imediato, e aí acaba que daqui a pouco o seu filho está com 15 anos e você não viu ele crescer. E é uma das coisas interessantes também essa questão de filho, né? Essa questão de filho com 15 anos. A gente tem mania de, às vezes, não dar importância para as crianças enquanto elas são muito novas, né? Crianças de 1, 2, 3, 4 anos. E a gente achar que tudo que elas falam não é importante, que a gente só vai dar importância no futuro, né? Aí, quando você tem um adolescente em casa, que o adolescente não quer conversar com você mais, você vai colocar a culpa nele. Eu falo que a gente tem mania de encontrar algum culpado para as coisas, Sim, né? sempre. Então, muitas vezes, o culpado é nós mesmos, que a gente não dispensou energia e atenção naquele momento tão importante da vida e vai cobrar depois, né? Então, a gente tem mania de achar a gente tem um vitimismo impregnado em todo mundo, que é uma coisa de louco, né? A gente quer um culpado de qualquer forma. Inclusive, eu acho que é uma das coisas importantes da gente pensar hoje em dia, uma coisa que eu vejo muito na minha profissão, é assim, a pessoa não aceitar que errou. Eu falo que a gente acorda, a gente de uma maneira geral, a gente acorda errando. E a gente tem que procurar corrigir os erros ao longo do dia. E se aceitar que você errou, que você pode melhorar, que você tem capacidade de fazer uma coisa melhor e saber reconhecer isso, eu acho que é uma das coisas que te leva a ter sucesso na vida em todos os aspectos. É você pedir desculpa para uma pessoa, que hoje em dia virou uma coisa rara, porque todo mundo é dono da verdade, né? As pessoas hoje, é tudo lindo falar empatia, falar gratidão, todo mundo adora falar isso, mas na hora de praticar mesmo, na hora de dar bom dia para uma pessoa que está varrendo a rua lá na porta da sua casa, ninguém faz, todo mundo passa batido. Outra coisa engraçada também do Instagram, dessa vida toda, né? Você vê no Instagram todo mundo com uma vida maravilhosa, você cruza com a pessoa na rua e você fala assim, gente, e aquela pessoa simpática que você viu no Instagram, não, né? Cara, outro dia eu fico assustado demais com isso, cara. Cada choque de realidade que a gente... Então eu falei, gente, a pessoa não conversa? Tipo, a pessoa não tem capacidade de evoluir um papo com você? Não, e assim... Então, assim, você fala, pô, como assim? Cara, esse dia foi incrível o que aconteceu comigo. Eu cheguei, a gente divulgou uma vaga lá no escritório, e aí uma pessoa me parou. Eu estava dentro do supermercado, a pessoa me parou e essa pessoa me segue no Instagram, comentou sobre a vaga. Nossa, eu quero ir trabalhar demais para você, porque a Matura é isso, é aquilo. Eu falei, beleza, manda seu currículo lá, a gente faz o processo seletivo. Cara, na outra semana ela passou na rua, ela não olhou para mim. Falei, cara, e aí? Pô, faz sentido não. Então, assim, não custa dar um bom dia, né? As pessoas associam, tipo, dar bom dia como tá tendo um envolvimento ali emocional, né? Tipo assim... Nossa, recebi um bom dia do Tulinho. Nossa, será que o Tulinho tá me cantando? Cara, gente, é só um bom dia. Oi, bom dia, como é que você tá? Seu dia foi bem? Então, assim, as pessoas estão deseducadas. Eu vivenciei esse mesmo problema que você teve aí. Eu recebi currículos lá na clínica de gente que nem me olha na cara, que cruza comigo na rua, tipo assim, nem me cumprimenta. Cara, como é que você quer trabalhar lá junto comigo se você nem me cumprimenta na rua? Que a gente, né, não que a pessoa precisa sair cumprimentando todas, né? Mas a partir do momento que você dá de cara com uma que seja no elevador, poxa, um bom dia eu acho que é um mínimo de educação. Ela vai passar mais tempo com você do que com o namorado, com o esposo dela, 8, 10 horas por dia. Esses dias eu fiz comprei uma roupa em Belo Horizonte, numa loja lá no BH Shopping até. Aí tô na loja comprando a roupa, numa boa, assim, fiz nada de diferente. Aí o cara me tratou bem, eu tratando ele bem também. Aí no final da venda ele falou assim, cara, que cliente bom que você é. Falei, ué, cliente bom? Que eu fiz o quê? Tipo, eu comprei uma calça. Falei, ué, por que eu tô sendo um cliente bom? Falei, cara, você precisa ver como é que as pessoas nos tratam aqui no shopping. Falei, você tá brincando comigo? Ele falou, não, tô falando sério. A pessoa não tem... Hoje em dia, e é uma coisa que a gente pode perceber, as pessoas não olham mais no olho dos outros.
pessoa hoje em dia, tipo, parece que anda meio robotizada na rua, a pessoa não quer interagir com nada, a pessoa só quer olhar pro telefone e achar que a rede social dela tem que bombar e que a vida é aquilo, que ela não precisa evoluir uma conversa com ninguém mais. Então, assim, o cara me elogiou de uma coisa que eu nem fiz. Eu só fui eu mesmo e não fui nada demais. Eu não fiz nada normal demais. Seu. Um comportamento normal. E que, assim, a maioria das pessoas que, graças a Deus, eu convivo, tem esse comportamento também, e eu fui elogiado por eles. Me despertou muito interesse em saber por quê. Porque eu não fiz nada de errado. Nada demais, aliás, né? Que merecesse um elogio. Então, assim, eu acho que as pessoas realmente estão vivendo um mundo, assim, completamente à parte. Em todos os sentidos, né? Tipo, as pessoas estão precisando evoluir um pouco. Com certeza. Em outras áreas, né? Com certeza. Show de bola, que papo sensacional, galera. Cara, tem muito conteúdo. Tomara que tenha mesmo. Você é um cara de opinião. Mas é bom ser de opinião, né? Eu falo que e uma coisa boa de ser de opinião é saber que a sua opinião é só sua, né? E é uma coisa que as pessoas também não têm respeitado, né? Essa questão que eu disse, a questão de empatia, de olhar para o próprio umbigo, né? Essa questão de reconhecer o erro, por exemplo, tem uns meus parceiros que eu trabalho na parte de prótese na clínica, eu sempre deixo bem claro, cara, se você vê que o negócio não tá legal, me chama, eu refaço, faço de novo. Eu aceito a crítica, porque a crítica vai me fazer evoluir, sabe? E, tipo assim, isso não me torna uma pessoa menor, inferior que as outras. Eu acho que muito pelo contrário. Então, assim, você ser de opinião não quer dizer que você precisa enfiar a sua opinião goela abaixo de ninguém. Todo mundo pode ter sua opinião, mas o importante é as pessoas saberem se respeitar. Com certeza. Né? A gente pode ter opiniões completamente divergentes em um determinado assunto e conviver bem em outros e falar assim, nossa, esse assunto para o Tulinho não é legal, não vamos nem conversar disso, que isso aí a gente diverge um pouco e tá tudo bem. Tá tudo bem. Né? Então, assim, as pessoas acham que para conviver elas têm que ter as mesmas opiniões em tudo. E é tão bom a gente ver o outro lado da história, né? Saber o que pode melhorar. E é uma coisa que geralmente se acrescenta muito na sua vida. Tipo assim, sempre é uma coisa que você pode evoluir. Tipo assim, nossa, o Tulinho teve uma lição de vida ali. E eu acho que se todo mundo pegasse as falhas do outro como um ponto de crescimento, tipo assim, nossa, aprendi com a falha do Tulinho. Olha lá, o Tulinho fez uma coisa que não foi legal. Olha lá, o meu amigo lá fez uma coisa na clínica que não foi legal. Vou conversar com ele, eu acho que a gente pode melhorar nisso, e isso eu não vou fazer também, não gostei disso, não. Muito pelo contrário, as pessoas aplaudem. As pessoas aplaudem. Pois é, mas ninguém geralmente tem esse ponto de vista, né? Não. A pessoa, tipo, ela quer ter a opinião dela, e doa quem doer, e eu não quero mudar de opinião, e acha que isso é ter uma personalidade forte. Então, assim, hoje em dia, personalidade forte virou sinônimo de falta de educação, do meu ponto de vista, né? Realmente. Uma coisa que eu acabo citando muito também, quando a gente vira e mexe, acaba encontrando pessoas que falam, eu falo o que eu quero mesmo, eu falo o que eu quiser, o que der na minha cabeça eu falo com as pessoas. Cara, quem fala demais acaba ouvindo o que não quer, né? Então, assim, as pessoas cheias de opinião, que saem esbravejando aí para todo lado, geralmente são pessoas que têm uma frustração muito grande na vida. Você pode ver que geralmente tem um problema nela que ela precisa melhorar bastante. Cara, você consegue evoluir na sua vida sem passar por cima de ninguém, sem sair denegrindo ninguém, sem sair passando por cima de qualquer pessoa. Então, assim... Sim. Eu acho que a gente precisa melhorar mesmo a nossa própria educação, né? E saber que a gente erra e que a gente precisa aprender todo dia. Que aula! Aula de quê, meu lá? Cara, sensacional. Bom demais, Tulinho. Bom demais te receber aqui. Foi, tomara que tenha sido produtiva, tomara que as pessoas tenham gostado de conhecer um pouquinho da minha história. Ainda tem muita história para contar, tem muita cacetada. Meu pai falava uma coisa engraçada comigo. Tipo, sempre fui muito de decidido de fazer algumas coisas. Ele falava assim, meu filho, cadê aquele sorrisão no rosto que não saía? Falei, pai, a gente vai tomando tanta paulada na vida, tanta cacetada, que você vai até diminuindo o sorriso, né? Mas é uma coisa que a gente não pode deixar acontecer, né? A gente tem que tomar essas cacetadas, esses tombos, essas rasteiras como forma de aprendizagem mesmo, né? Passar por cima disso tudo e ver que mais na frente vai dar tudo certo, que o sol vai brilhar. E assim, a gente tem que procurar ser um pouco mais positivo, né? A gente nunca pode deixar de ser realista,
Mas tem que ser positivo, né? A gente tem que perseverar sempre. Eu acho que é uma coisa importante. Com certeza. E você falando do seu pai, me veio à memória uma passagem aqui que a gente teve, eu e seu pai, eu, seu pai e meu pai. Seu pai foi um dos primeiros dentistas de Carmópolis? Foi um dos primeiros dentistas de Carmópolis, mas assim, antes dele teve seu Juca dentista, teve a Rosângela, eu acho que foi... Primeiro? Não, a Rosângela um pouco depois do meu pai. Meu pai formou junto com o Paulinho, dentista, teve o pai do Dedé, como é que ele chama? Não me lembro. Me fugiu o nome. Mas enfim. Foi um dos primeiros ali da década de 70. Nossa, quanto tempo? Quantos anos de profissão do seu pai? Ele faria 50 esse ano. Rapaz, quanto tempo. Bastante. E aí teve um dia que tava eu e meu pai, eu era, assim, acompanhava meu pai muito na roça, assim, sempre gostei muito. Eu saía de casa depois da aula, meio-dia, para a roça de bicicleta. E teve um dia, eu e meu pai tava procurando um gado que estava desaparecido lá na roça. E aí, aquilo ali foi tão impactante para mim, porque às vezes você olha para a grama do vizinho, você acha que ela é mais verde, né? A grama do vizinho é uma delícia. E aí, o meu pai já tinha andado, assim, os vizinhos todos, né? E não tinha achado. E aí, a gente subiu num morro, assim. Eu cheguei lá, eu e meu pai, eu tava na garupa do cavalo do meu pai. E seu pai lá com um tatu, furando um buraco. Meu pai virou para ele assim, que isso, Marcelo? O que você tá fazendo aí? Ele falou assim, meu filho, esse aqui é meu hobby. Nunca mais me esqueci dessa história. Era assim, meu pai era engraçado nas idas dele pra roça, que meu pai, ele saía procurando companheiro pra ir na roça e todo mundo fugia dele. Ia chegando sábado, 3, 4, 5 horas da tarde, ele queria trabalhar, todo mundo doido pra vir embora pra casa, né? Meu pai sempre foi muito disposto. E você nada, né? Não, mas eu tenho história pra contar de roça também. Eu brincava com meu pai que quem fez eu não gostar de roça foi ele mesmo. Né? Meu pai, quando eu era criança, me levava pra roça e esse mesmo tatu que você citou aí, eu manejava ele direto com 6, 7, 8 anos. Meu pai me colocava na lida lá mesmo. Aí eu falava, não, pai, você fez eu não gostar de roça, porque enquanto os meus amigos iam pra divertir, eu ia pra trabalhar com ele. Então, assim, de roça, sinceramente, eu não tenho boas lembranças. De bola, sensacional. Não tenho boas lembranças, não. Mas tá tudo bem. Tá tudo bem. Marcelo, te agradeço mais uma vez a presença. Eu que Tem mais algum agradeço, tema que você queira trazer? Não, Sinta-se à vontade. Se deixar aqui, a gente passa o resto da tarde, né? Mas te agradeço muito pelo convite. Tomara que a gente tenha novas oportunidades no futuro. Vamos né? ter. Mais uma vez, agradecer o pessoal aí do som, da imagem, né? De todo mundo. É isso. É isso aí, gente. Galera, estamos finalizando o 4º episódio do MaturaCast. Muito obrigado pela presença. Obrigado, Vai Tulinho. ser muito legal mesmo a sua Espero presença sim. aqui. Foi show de bola. Muito Fico obrigado feliz. por bater esse papo comigo. Valeu demais, gente. Abraço, galera. Até a próxima. Até. Tamo junto.